Olá, boa tarde, Alessandro Mascarenhas. No vídeo de hoje vamos falar de mudanças comportamentais. O que fazer no nosso dia a dia para que a gente possa vencer os desafios apresentados por nós mesmos que nos impedem de fazer coisas novas, que nos impedem de fazer coisas contrárias às nossas crenças, mesmo que entendamos que seja importante, que a gente tenha vontade, mas que no fundo, virá uma força tão forte de dentro de nós que vai fazer com que nós abandonemos aquela nova crença, agarrado na crença antiga de que não deve ser feito o novo, porque é desconhecido, é gerador de medo, dá aquele friozinho na barriga, e o conforto de continuar fazendo o que já está programado aqui no nosso cérebro, com base nas informações previamente adquiridas, né, na biblioteca, é muito mais seguro, gasta-se muito menos energia, tem-se os mesmos resultados, mas é um trilho que já foi percorrido, e esse desvendar, ele se dá a partir de uma ruptura, onde você começa de uma forma estratégica a experimentar coisas novas, com bases em treinamentos, em repetições, em técnicas, em modelos mentais, para que você possa de fato ter êxito nessa empreitada, nessa nova empreitada de vencer a si mesmo, né? Alguns dizem enfrentar o nosso segundo eu, que é tão forte, tão latente dentro de nós, porque ele é alimentado pelos nossos pensamentos, ele é fortalecido pelas nossas crenças, e principalmente se a gente tiver sequer um motivo para ter certeza de que quando nós contrariamos aquilo que era o padrão, aquilo que era o dito para ser feito ou não ser feito, e nós demos com os burros na água, ou quebramos a cara, ou tivemos um resultado negativo, isso reforça cada vez mais as nossas crenças. É muito duro, baseado numa coisa palpável, você querer contrariar todas essas informações. Por exemplo, você teve uma empresa, você perdeu essa empresa. E aí o que te leva a crer que ocasionou essa perda dessa empresa? Eu tenho certeza que qualquer um que passou por uma situação dessa, ele tem, se não 1, 2 ou 3 motivos que ele reafirma que foi o que ocasionou, a perda desse patrimônio, né? E aí, se você desafia essa pessoa a novamente adentrar no meio empresarial, partindo do princípio que vai ter que utilizar dos mesmos recursos, das mesmas ações que levaram a errar da primeira vez, poucos são os que vão ver uma oportunidade de, com base no aprendizado da experiência negativa, se aventurar a se lançar novamente no mesmo local, com as mesmas técnicas, mesmas ferramentas, e recomeçar novamente do mesmo jeito, contrariando tudo e a todos. E aí o nosso cérebro vai ter essa informação, já apontando para nós que, olha, se você seguir esse caminho vai dar errado. Por quê? Porque com base na experiência passada, a informação que ele acumula é que já deu errado uma vez. Se você se fizer da mesma forma, poderá dar errado novamente. Então é muito importante compreender, e são coisas inconscientes, né? Ninguém de sã consciência vai tomar uma atitude negativa ou algo que já tem o conhecimento que vai dar errado. Obviamente que isso não é um fato. Pode acontecer isoladamente, mas normalmente parte da nossa inconsciência, né? E o que é a nossa inconsciência? É o restante que está abaixo da ponta do iceberg. É tudo aquilo que a gente sabe que existe, já ouviu falar, já encontrou em algum momento, mas não sabe apontar onde está. É aquela dor difusa que você sabe que dói, mas não consegue botar o dedo no lugar. E isso é alimentado pelas crenças, pelo que nós ouvimos, pelo que nós vemos, pelo que nós experimentamos. E essas informações registradas com um toque de emoção, fica registrado e guardado lá na nossa memória
de longa duração, né? Então o subconsciente ou o inconsciente aí são ferramentas que a gente tem ainda pouca habilidade, né, para poder explorar, para poder utilizar a nosso favor. A gente sempre, na maioria das vezes, poucas são as pessoas aí que utilizam adequadamente, né, isso a favor. A maior parte de nós ainda usa como contra nós. Como desenvolver, né, algumas habilidades? Primeiro, é importante compreender o funcionamento do nosso cérebro, dividido lá em 2 hemisférios, e ele tem a sua forma de lidar com as informações, sejam elas visuais, seja escrita, seja fala, né, sejam as emoções, e é muito forte, principalmente quando se quer guardar algo na nossa memória, utilizar do recurso da emoção, né? Por exemplo, eu tenho certeza que para qualquer um de nós que estamos aqui, se eu disser, me traga à memória, me conte algo que aconteceu lá na sua infância que te marcou, eu tenho certeza que pelo menos uma história nós todos aqui teremos para poder compartilhar, dado o que, como já foi dado o próprio gatilho, algo que nos marcou, ou seja, algo que usou a nossa emoção e isso ficou registrado. Então é um mecanismo que o cérebro utiliza para memorizar, para guardar alguma coisa. É pegar uma informação matemática, numérica, racional e conectar a emoção a essa informação. E isso faz com que a gente consiga então guardar essa experiência. Às vezes a situação é tão drástica que nós não temos a coragem de nos expor novamente e nem deixar que as pessoas tenham consciência ou conhecimento disso. Então nós guardamos tão bem guardado as 7 chaves que vez ou outra a gente consulta, sabe que existe, está lá dentro, mas a gente não quer mexer nesse assunto, nessa pasta, então ela fica guardadinha, escondida dentro de um determinado reservatório, vamos dizer assim, no nosso HD. Mas isso existe e está lá. O que a gente consegue com muita habilidade, e isso já existem hoje treinamentos para fazer isso, é buscar algo correlato com essa mesma fase, com esse período, que seja bom, que nos deixe à vontade para falar disso. Como, por exemplo, a pergunta que eu fiz. Traga uma coisa bacana da sua infância que te marcou. Aos 9 anos de idade eu ganhei um Jeep do Exército, onde ele tinha um pedalzinho interno e eu pedalava, eu tinha um capacete, um castete, e eu tinha um sonho de ser soldado do Exército, tanto que fui soldado, fui sargento do Exército, mas tudo veio lá de um sonho de criança, né? Então fica registrado o meu jipinho do Exército que eu ganhei lá atrás, há muito tempo, por volta de 7 anos da idade, ficou guardado, ficou registrado na minha memória. E essa informação está naquela mesma pasta guardadinha, onde tem algo que aconteceu também nessa mesma idade, essa mesma faixa etária, e que não foi tão legal assim. Só que eu não quero mostrar esse algo que não foi tão legal assim, mas ele está guardado, está arquivado lá dentro. E aí eu me vejo numa situação onde, para eu conseguir me livrar disso, eu preciso ser deixado a ser conduzido a me expor para poder extrair essa informação indesejada lá do passado com muita habilidade para que eu possa ressignificá-la, né? E uma vez ressignificando ela, eu conseguir trazer outro sentido. E aí eu posso devolver essa informação, botar lá na mesma pastinha lá dentro, com todo cuidado, ela fica lá, mas o sentido dela foi modificado. E aí uma das técnicas que a gente usa é buscar alguma coisa boa daquele período que a gente se sinta à vontade de exteriorizar. Mas para mostrar isso tem que abrir a pasta. A pasta, qual pasta? A pasta que tem dentro essa outra mensagem que não é tão boa assim. Então são técnicas que a gente utiliza para poder fazer ou extrair de dentro de nós essas informações. Então é sempre importante conexões, né? Lado direito com o lado esquerdo do cérebro, para a gente transitar nas nossas emoções e na razão, para não ficar tão duro na razão e nem tão mole na emoção. Então é encontrar um meio termo de poder ter produtividade, ter assertividade nas tomadas de decisão
com a razão, mas também saber transitar pela emoção para que a gente não fique seco, né? Como um galho de árvore no inverno, que perde todas as suas folhas para esperar a primavera para florir. A gente não tem esse tempo. As relações humanas acontecem todos os dias, o tempo todo, dentro de casa, no trabalho, na rua, online, na tela do computador, igual nós estamos aqui, e nós estamos nos conectando com algumas pessoas. Algumas nós só vamos contactar. A pessoa vai abrir a tela, vai me ver falando aqui, vai sair, vai dar um like, vai embora. Outras a gente consegue se conectar. É a pessoa que vai deixar um like, é a pessoa que vai botar um comentário, é a pessoa que vai botar um tema para a gente falar, é a pessoa que vai pedir um contato, vai deixar aqui um contato, e aí a gente cria uma conexão, é muito mais forte. Mas para isso a gente precisa de se expor, a gente precisa de saber transitar aí nessas relações, né? Por exemplo, para a gente fazer um teste e entender o que você e eu estávamos fazendo no dia 11 de setembro de 2001, você recorda o que você estava fazendo? Eu recordo. Eu estava na minha academia e aí a minha vizinha me chama e vem aqui para você ver. E eu deparei com aquela cena até então acidentalmente de um avião chocando contra um prédio lá dos Estados Unidos, né, que era uma das torres gêmeas. Até que assistindo ali aquela notícia, sem saber o que estava acontecendo, esperando que fosse um acidente gravíssimo, o outro avião vem e se choca contra a outra torre. E ali não houve dúvida, né? Se tratava de um atentado, que foi o atentado do dia 11 de setembro. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ficou registrado na memória de todos. Por quê? Porque tinha muita emoção, além de muita ação. Então, muita ação com muita emoção, conecta isso, registra, cria-se uma fotografia mental e essa informação fica registrada. Na pressão, a gente tem as maiores habilidades. O grande desafio é que na pressão o medo assume o controle, ele toma conta de nós. E o medo tem um coadjuvante muito importante, principal, né, vamos assim dizer, que assume o nosso governo, que é o cérebro. E aí o que ele faz? Se você tem medo, a primeira coisa que você faz, consultar a sua memória. Você está com medo de andar no escuro, você vai consultar a sua memória. Se você viu um filme de terror que lá no escuro aconteceu alguma coisa ruim, você vai lembrar daquele filme. E aí dentro da sua cabeça vai começar a passar aquelas informações, aquelas imagens que você viu naquele filme de terror. É a memória e ela faz parte do seu cérebro, é uma biblioteca. Então, ou seja, o medo quando chega, ele traz o seu capataz. O capataz do medo chama-se cérebro, biblioteca. E aí é um terror. Eu lembro, época de militarismo, né? Eu fui soldado, fui sargento do exército, e aí durante aquele período existiam treinamentos que a gente tinha que fazer, e um deles era um treinamento de sobrevivência, que era uma pista de prisioneiro de guerra, onde você era treinado para ser torturado e você não entregar a posição dos seus amigos, né? Era uma situação o mais próximo do real possível. Era um treinamento, mas se criava uma condição o mais próximo possível para imitar o mais detalhadamente uma situação real. E aí a gente passamos por inúmeras situações de tomar choque, ser torturado, ser colocado no pau de arara, pau argentino, enforcamento, afogamento e por aí vai, enfim, para que a gente pudesse contar ali onde estavam os inimigos. Mas era um treinamento e muito duro. Mas e por que eu estou dizendo isso? Porque lá em 1989, quando eu fui soldado e fiz esse teste, era dado para a gente uma missão, que era pegar uma mensagem e levar essa mensagem até as linhas amigas, que era o final do treinamento. E aí essa mensagem, ela salvaria o seu batalhão que estava lá atrás na retaguarda. Então, era um treinamento, mas muito próximo do real. E aí, a gente tinha poucos segundos ali para memorizar num pedaço de papel, saindo de dentro de um buraco à noite, com uma luz de lanterna. A gente tinha poucos segundos
para memorizar aquela frase para poder entregar a mensagem lá no final. E era muita judiação, era muito duro, uma situação muito terrível, com muito medo. Só que em ocasiões o cérebro nos ajuda. Por exemplo, eu memorizei de tal forma essa frase lá em 1989, nós estamos aqui em 2022, que eu não esqueço ela, jamais esqueci essa frase. Ela fica guardada na primeira pastinha. Quando o meu cérebro abre, essa frase sai quase que instantânea lá de dentro, e a mensagem era: o comandante da primeira CID Fuzileiros necessita de apoio de fogos no socavão do Urutu em D0530. Essa era a mensagem que a gente tinha que decorar lá atrás, em 1989. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque sob pressão, o medo toma conta e o seu cérebro governa. E aí, obviamente, o cérebro é a memória. Então, naquele momento, a memória ficou muito aguçada e eu guardei essa singela frase lá de 1989. O comandante da primeira CID Fuzileiros necessita de apoio de fogos no socavão do Urutu em D0530. E essa era a mensagem que a gente tinha que passar. Isso tudo para mostrar que na situação de crise nós ficamos com habilidades sensoriais muito mais aguçadas. E aí daí a oportunidade de colocar isso em prática. A grande dificuldade é não deixar o medo paralisar a gente. E sim o medo ser ativador. Ativador de quê? É como um gatinho singelo ali, simples, que está no seu cantinho, mas se você encantoar ele, ele vai pular no seu pescoço. É instintivo da ação do gato. Então nós temos esse poder também. O nosso instinto animalesco, né, também traz para nós essa característica de, quando acuado, partir para cima. Então, tem um pernil longuinho aqui da dengue que tem que matá-lo. Mas então a intenção é essa, é entender que na crise você pode ter a sua maior fortaleza ali, né, desde que você tenha habilidade para poder fazer isso. Então, utilizar esses recursos são importantes para trazer para nós ferramentas, habilidades. É o que a gente quer trazer um pouquinho. Então, nós falamos aqui sobre a questão da memória, e é importante entender a respeito dos bons hábitos, dos hábitos e dos vícios e como fazer para enfrentá-los. Então, primeiro conhecer o nosso cérebro, saber que quando o medo toma conta, o cérebro é o governante e ele assume a rédea da nossa vida, exceto se a gente estiver no governo. Aí não tem como, né? O trono já está ocupado, nós já estamos governando, não tem espaço para o cérebro tomar. É onde a mente entra e ela assume o governo, assume o comando, e a gente consegue fazer com que tudo isso seja de nosso controle. Precisa quebrar algumas barreiras, precisa de treinar, para sair daquela rotina das informações direcionadas e ditadas pelo próprio cérebro, das experiências vividas. Então, para um novo hábito, você tem que experimentar ele por 21 dias ininterruptos. É o primeiro passo, para você abrir uma nova possibilidade de programação. A partir daí, você tem que repetir tantas vezes quanto necessário para fixar essa nova memória e criar um caminho neural, ou seja, fazer os neurônios caminharem naquela direção tantas vezes quanto seja necessária para criar esse trilho neural, para você, quando tiver que fazer um novo percurso, você já saber que agora não era aquele caminho antigo que você tinha. A trilha dele já ficou tomada pelo capim, porque já tem muito dia que você não passa por ali. O caminho agora é outro trilho, o que você criou do novo hábito. E aí sim, quando você lembrar desse assunto, quando você tiver que transitar por um hábito novo, esse que você criou o atalho, né, que você repetiu tantas vezes, é que vai ser o novo caminho. E para isso você vai precisar de persistir por 90 dias, dando esses estímulos até criar um caminho neural, um trilho, né? Um trilho que é o caminho das vacas. A vaca passa ali todos os dias e aí acompanha nas curvas de níveis. Vaca não sobe morro, normalmente ela anda em linha reta. Então tem um trilho de vaca para seguir. Quando você está subindo o morro, é o caminho mais fácil de percorrer, né? Então isso é importante, mas é um trilho que foi criado ali. Então, muito importante essa compreensão. Então o nosso cérebro ele baseia-se nas experiências vividas, nas influências, nas referências, as pessoas que foram referências para nós e quais foram as crenças que elas ditaram para nós.
uma grande parte dela nós tomamos como sendo verdade absolutas. E aí é um terror depois para os adultos tentarem quebrar essa rotina, mudar esse paradigma, né? Tem as crenças e as crenças limitantes, aquela não pega em dinheiro, que dinheiro é sujo. Então, se dinheiro é sujo, você também não pode ganhar muito dinheiro também, senão você vai ficar sujo igual o dinheiro. Menino, não mexe com isso, isso não é para você, você não tem capacidade nenhuma de fazer isso, larga isso, abre mão disso, esquece isso, isso não é para você. A gente toma isso como verdade, né? Além disso, existem os arquétipos, que são os princípios que organizam a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e até a nossa forma de sentir as coisas. Não, mas eu ponho o dedo no fogo, eu sinto que queimo, eu tenho certeza. Mas existe uma série de coisas sensoriais também, que a forma de senti-la, ela está muito ligada às nossas crenças e à representação do mundo que nós criamos aqui dentro da nossa cabeça. Então, é importante entender que as coisas acontecem assim, né? E aí, tudo é uma questão de mudar o significado, mas para mudar o significado, você tem que abrir mão de fazer uma única coisa, que é parar de ouvir o seu cérebro, porque ele já tem tudo pronto ali para te proteger, para você gastar o mínimo de energia, para você não machucar, para você não se expor, para você não correr o risco, só que você vai ficar no mesmo lugar. E nós estamos aqui buscando prosperidade, buscando melhoria, não é isso? E aí tem que quebrar esse paradigma, tem que modificar aquilo que já está padronizado, aquele trilho mental que foi criado. Tem que deixar de passar por aquele caminho, deixar o capim começar a nascer e apagar aquele trilho e começar a caminhar por outro caminho. E aí vai se criando aquele trilho mental, aquele trilho neural. Então é a repetição que vai fazer com que a gente consiga, né, ter essa habilidade. Então são coisas que simplesmente, amanhã é segunda-feira, oh meu Deus, segunda-feira é dia de problema. Quem disse isso pela primeira vez? E por que nós acreditamos com tanta força, vamos dizer até com tanta fé, que toda segunda-feira vai ter problema? É obrigatório ter? É só uma ordem. Se você começar a planejar no seu domingo, o seu domingo passa a ser a sua segunda-feira. A sua segunda vai ser tranquila. Não, mas o domingo é o 7º dia, tem que descansar. Não entro no mérito da questão. Mas eu estou dizendo que é uma programação. Você pode se reprogramar. E quando a pessoa trabalha de turno, que ela tem que trabalhar no domingo, quer dizer que é um pecador? Nós estamos de frente de um pecador que está trabalhando no seu domingo, porque ele segue um turno, porque tem as empresas que não podem parar. E aí, óbvio, alguém tem que trabalhar no domingo. Quem assume isso é um pecador? E aí? São perguntas, né? São questionamentos que a gente tem que buscar com base nas nossas crenças, tanto as habilidades, os argumentos para sustentá-la, né? E ainda assim entender que a qualquer momento a gente pode ter uma contra-argumentação, alguém que pensa diferente de nós e que vai trazer uma nova vertente, uma nova possibilidade de algo que tenha que acontecer. Então, você quer mudar um hábito, você tem um hábito de 10 anos, né? Como é que você muda? Primeiro, você tem que avaliar o seguinte, né? O que você ganha com ele, com o hábito antigo? Ou melhor, se você quer desconstruir o hábito antigo, você vai apresentar um novo. Então, a primeira pergunta que você vai fazer para você mesmo, né? Tá, eu vou abrir mão do meu hábito antigo, que já está bacana, a trilha está prontinha, o trilho está certinho, eu vou de olho fechado, está tudo fácil, eu não gasto muita energia, eu conheço o caminho, não tem perigo nenhum, não tem risco nenhum, é muito seguro. Beleza, se você perguntar e deixar o seu cérebro tomar essa decisão, já está tomada. Ele vai escolher sempre o caminho de menos energia, que gasta menos energia. Agora, para você fazer a mudança, aí você tem que fazer pergunta. O que eu ganho com o novo hábito? É aí que está a questão, são perguntas, né? O que você vai ganhar com isso? Então qual que é o novo hábito? Não, eu vou parar de comer doce na hora do almoço e vou parar de jantar no horário da noite. Nossa, mas se você comer doce, você vai acumular energia. Você janta, você vai acumular energia. A gente prima pela economia de energia, o seu cérebro conversando com você. E aí, você vai ter dificuldade de convencer ele.
Então você tem que apresentar uma contra-argumentação que seja mais enriquecida do que a economia de energia que o seu cérebro tanto deseja. Então, ou seja, você vai deixar de comer o seu doce na hora do almoço e vai deixar de jantar. E o que você vai ganhar com isso? Você está querendo mudar o hábito. O que você vai ganhar com isso? Ah, se eu perder 4 quilos, nossa, eu vou ficar muito bem nas roupas que eu já comprei, e a programação da minha viagem agora no carnaval para um resort ou para uma praia ou um local que, se a pandemia permitir, você possa ter o acesso, vai me gerar um bem-estar muito bacana. Eu vou realizar um sonho e vai ser um propósito. Se isso é forte o suficiente para convencer o seu cérebro, você já tem meio caminho andado, né? Agora, você tem que usar de habilidade. Uma das habilidades é botar o seu cérebro trabalhar a seu favor. Como é que o cérebro trabalha a nosso favor? Põe essa informação cravada dentro do seu cérebro para ele te ajudar a cumprir o seu propósito. Então, seu propósito é: eu vou deixar de comer o doce na hora do almoço e de jantar à noite para eu entrar na roupa que eu comprei e ir para essa viagem no resort lá no carnaval na melhor forma possível e me sentindo muito bem comigo mesmo. Se isso é forte para um bom resultado, ajude o seu cérebro a te ajudar. Como? Registrando informações. Então você vai pegar lá o seu post-it e vai colar ao lado do espelhozinho do banheiro quando você for tomar o banho, quando você for fazer sua higiene pessoal. Você vai pegar um outro post-it e vai colar lá na geladeira, e vai pegar um outro post-it e vai colar na tela do seu computador, todos eles escritos: dia 21 de fevereiro de 2022, eu vou desfrutar de todo o sacrifício feito na minha viagem para o resort, com o meu corpo na melhor versão possível, é o que vai me fazer sentir muito bem. Escreve lá. Porque nesses 3 locais você vai ver pelo menos 1 ou 2 vezes todos os dias dali para frente. E o seu cérebro vai ficar com aquela informação massificada. Toda vez que ele vê aquele post-it, ele vai ler essa informação e vai registrar. E aí essa informação vai ficar como uma fotografia aqui no seu córtex occipital, onde que guarda as mensagens dos olhos, né, que os olhos captam essas informações, fica registrado. E aí toda vez, em qualquer momento do seu dia, dali para frente, o seu cérebro vai começar a te lembrar dessa programação mental que você fez, pelo visual, da escrita que você fez, de algo que você pensou. Então é mecânico que transcreve, né? Ele começa mental e aí é passado para o mecânico, onde você fisicamente vai lá, escreve, toma forma no visual e aí você enxerga, capta essa informação, registra, tira uma fotografia e devolve na forma de fotografia, porque aí você cria uma emoção quando você vê essa imagem, e aí você olhando para essa fotografia, se projetando já lá no resort com um corpo bacana, você cria uma história. E quando você cria essa história mental, já se vendo lá no local, usufruindo do sacrifício que você fez na melhor forma possível, o seu cérebro vai fazer as conexões neurais com a emoção, e aí o poder de influência do seu cérebro é muito grande. Por isso que você vai conseguir puxar essa informação quando quiser, né? E o seu cérebro vai te martelar. Você falou que no dia 21 de fevereiro de 2022 você vai para o resort e com menos 2 quilos, porque você vai abrir mão de comer o que você gosta para estar na sua melhor forma possível. E ele vai ficar te cobrando o tempo todo. Então aí é uma estratégia para você utilizar, né, para conseguir convencer o seu cérebro. Agora, tem que saber o que você tem que ser feito. Então, por exemplo, para abrir mão do seu doce na hora do almoço, para abrir mão do seu jantar à noite, você não pode pular nenhuma das refeições, senão você vai chegar de noite com fome e vai ficar aquele desafio: eu preciso comer porque eu estou com fome. Então, você tem que se programar, tem que se antecipar, né, a tudo isso, para que tudo isso dê certo, e dê certo da melhor forma possível. E esses registros têm que ter data. Vocês veem que eu disse, dia 21 de fevereiro de 2022, tem data, né? Tem data definida para poder concretizar esse feito, essa informação. Então,
são coisas importantes para que a gente possa entender. Tá, muito bacana na prática, a fala foi maravilhosa, agora eu quero ver na prática, e é exatamente o que a gente quer mostrar nesses minutos finais. Você quer então cumprir o seu propósito, quer mudar os seus hábitos, e mudando os seus hábitos, você quer alcançar novos resultados, é o esperado, é o que se ganha com isso. E aí você tem que assumir o seu governo, o seu controle. Mas eu já tenho o meu controle, você pensa que tem, não tem. A memória vai assumir o tempo todo. Então, o nosso eu, o nosso falso eu, que é o que a gente pensa que é a nossa vontade, que na realidade tem uma influência muito forte dentro de tudo isso, com base na biblioteca nossa, que é o nosso cérebro, né? Que ele capta as informações ouvidas, das referências que nos deram e por aí vai, das crenças que nós temos, né? Dos arquétipos, que é as representações que criamos, e aí com base tudo nisso, o nosso falso eu é simplesmente uma ideia que nós alimentamos por um grande período da nossa vida. Para você não ficar escravo disso, você tem que desacreditar, tirar o crédito dessas informações que vêm à sua mente depois de 3 segundos ali, quando você começa a pensar, que são as informações lá da sua biblioteca. Para isso, você tem que desconstruir fazendo coisas contrárias. Então pensa em acordar todo dia antes das 5 da manhã. 3 segundos. O que veio na sua cabeça? O seu cérebro já falou, você está louco? Isso não é hora de acordar não, aproveita a cama está quente. Primeira pergunta. Segunda pergunta, pensa em tomar um banho frio, nesse mesmo horário que você acordou, 5 horas da manhã. Já deu 3 segundos. Seu cérebro falou, isso é coisa de louco. Para que você vai fazer isso? Isso é coisa de louco. Pergunta. Então, com 2 perguntas aqui, eu te mostrei que com 3 segundos, o seu cérebro já assumiu o seu comando, já assumiu o seu governo, e é o falso eu seu. Entende? Você teve uma ideia e automaticamente você já foi coibido dessa ideia com um pensamento que veio logo de imediato, 3 segundos leva para essa conexão acontecer e já ter uma resposta contrária àquela ação que impensada que você quis tomá-la. Então, começa a fazer isso, ter essas já coisas planejadas, né, mas que são ditas impensadas, que vão contrariar o seu falso eu. E aí quando você começa a exercitar, e eu digo que isso são coisas que eu estou fazendo há mais de 40 dias. Eu acordo todos os dias antes das 5 horas da manhã, tenho tomado meu banho frio, nesses 40 dias também só o banho frio,